sério. Pega seriamente. Amém, meus irmãos? Vamos começar nosso estudo bíblico. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ora por nós aí, Vitor, para a gente começar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, Pai, mais uma vez, permite que o Senhor permite o estudo da palavra. Amém. Abençoe a vida de cada um aqui, Pai, que nos pecados, para que você possa nesse momento abrir nosso coração, nossa mente, para que a tua palavra entre em nossa cabeça, Amém, para que a gente possa mesmo aprender, ruminar da tua palavra, para que não saia mesmo daqui diferente da forma que entramos. Amém, Pai. De forma, Senhor, que a tua palavra entre, Senhor, e não fique só na teoria, mas que a gente possa praticar essa palavra, Pai. Nós abençoamos a vida do Mateus, Pai, que o Senhor conduza, Pai, como porta-voz da tua palavra, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, tudo bem, meu irmão? Boa noite, a paz, a paz. Senta aí, Vitor. Depois você faz o resto. Foca na palavra. 1 Coríntios capítulo 2, gente. Vamos começar nosso estudo. 1 Coríntios capítulo 2. Tem alguns irmãos vindo pela primeira vez aqui. Que privilégio. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a nossa irmã aqui também. Não é isso? Primeira vez que está vindo. Para vocês que estão vindo pela primeira vez, nós estamos aqui toda quarta-feira, 8 horas da noite, estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então estamos aqui versículo por versículo. Já começamos aí, já tem quase um mês e meio mais ou menos, né, Vitor? 2 meses aí. Chegamos então no capítulo 2. Já estudamos aqui Romanos versículo por versículo. Já estudamos o Sermão do Monte. Já estudamos Cristologia, a matéria inteira, que fala sobre o Cristo, Antigo e Novo Testamento. Já estudamos aí, ó, escatologia, meu irmão. Você que estava conversando comigo, como é que chama mesmo? Esse, o irmão aqui, o varão. Ô, varão. Ele tá mesmo. O que é que você está ouvindo aí, varão? Está ouvindo nada, não? Como é que você chama mesmo? Gabriel. Gabriel. A gente não estava conversando sobre escatologia? Tá. Nós já fizemos aqui quarta-feira um estudo inteiro da escatologia. Já fizemos um estudo aqui. E agora nós estudamos também 1º, 2º e 3º João, versículo por versículo. E agora nós estamos estudando 1 Coríntios, versículo por versículo. Então 1 Coríntios capítulo 2 é o nosso assunto hoje. Vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui nesse texto. Na semana passada, na quarta-feira passada, eu falei da escolha de Deus. 1 Coríntios... Não, beleza, sempre... Beleza. Nós falamos sobre a realidade da escolha de Deus para a salvação. Vimos que não foram chamados muitos ricos, muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Falamos sobre tudo isso e falamos que na salvação o homem não tem glória, na salvação o homem não tem mérito, mas na salvação toda honra e toda glória é dada a Deus, aquele que se glorie no Senhor. E falamos também que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as que são. Ele chama os que não são para confundir as que são. Ou seja, o que é que nós falamos aqui semana passada? Falamos que a salvação vem absolutamente, completamente de Deus, que é uma graça de Deus ao homem, e que os soberbos judeus, os soberbos gregos, aqueles que compreendiam que pelo conhecimento, que pela gnose, poderiam chegar-se a Deus, negativo, estavam errados. Mas a salvação é tão somente pela graça, mediante a fé. O resumo do que Paulo quer mostrar no capítulo 1, do versículo principalmente 18 até o 31, é exatamente isso. Agora chegamos então no capítulo 2 e a primeira parte aí do capítulo 2 do versículo 1 diz assim, ó, eu, irmãos, quando fui ter convosco. Então, você precisa lembrar quando Paulo escreveu essa carta. Paulo escreveu durante a 3ª viagem missionária. Paulo sai de Éfeso e volta para Jerusalém. Nesta volta da 3ª viagem missionária, ele escreve 1º e 2º Coríntios e escreve também a carta dele aos Romanos. Então Paulo está lembrando de quando ele foi a Corinto. E nós sabemos que Paulo funda a igreja de Corinto na 2ª viagem missionária.
Ele funda na segunda viagem missionária e escreve para aquela cidade na terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo, quando foi ter com os coríntios, tem o relato disso na Escritura, em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18 é a segunda viagem do apóstolo Paulo na região da Macedônia e depois na região da Acaia. E justamente a região da Acaia é onde fica a cidade de Corinto. Paulo funda aquela igreja e naquele lugar ele fica por 1 ano e 6 meses. Então é sobre isso que ele está falando. Quando eu fui aí fundar a igreja, lá na segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 18, quando eu fundei a igreja de vocês, quando eu estive aí com vocês por 1 ano e 6 meses, anunciando-vos o testemunho de Deus. Perceba, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha o que Paulo quer dizer. Eu acho que eu vou ligar aí o ar-condicionado para vocês. Está quente? Está quente, não está? Olha para você ver como é que eu sou bonzinho, né, Jonas? Mais ou menos, né, Jonas? Tá fresco, né? Paulo, então aqui, primeiro ele vai falar, olha, quando eu fui ter convosco, segunda viagem missionária, quando ele foi ter com eles, o que ele fez? O que Paulo fez? Anunciou o testemunho de Deus. O que é anunciar o testemunho de Deus? Pregar sobre o Cristo e viver uma vida que demonstra o Cristo. Olha o que Paulo foi fazer em Corinto, plantar uma igreja, na segunda viagem missionária. E quando ele fez isso, o que ele foi fazer? Ou seja, como se planta uma igreja? Ou seja, como se fala de Deus em uma igreja? Ou seja, qual é a missão da igreja? O texto diz, 1 Coríntios capítulo 2, anunciando-vos o testemunho de Deus. Ele foi falar sobre o Cristo, ele foi falar sobre o Deus encarnado, ele foi mostrar e demonstrar quem é Deus para os coríntios. Só que não com uma soberba, não com uma vaidade, não com uma eloquência. Paulo diz, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Se você voltar comigo no primeiro século, você vai lembrar que Corinto era uma cidade grega. E a Grécia era famosa pelo quê? Pelos seus filósofos. Era famosa pela sua intelectualidade. A Grécia era berço de uma inteligência e de pessoas inteligentes, de pessoas importantes e de pessoas renomadas. E Paulo vai direto no orgulho grego. Paulo vai direto na vaidade grega. E quando Paulo toca neste assunto tão central, na vaidade grega, ele desmonta todo o mérito humano e coloca todo o mérito em Cristo. Quando eu fui aí, segunda viagem, anunciar o testemunho de Deus, plantar a igreja, não o fiz com ostentação de linguagem. A minha preocupação, Paulo está dizendo, não era uma retórica. A minha preocupação não era uma eloquência. Eu não fui lá demonstrar a minha sabedoria. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas tem pregador que não está preocupado em tocar o coração das pessoas. Tem pregador que está preocupado em demonstrar o quanto ele conhece de teologia, o quanto ele fala bem, o quanto ele fala bonito, o quanto ele é culto, o quanto ele é sábio. Perceba, se você congrega nessa igreja, você sabe que eu sou completamente a favor de estudo teológico, de estudo da palavra de Deus, de conhecer vertentes teológicas, de saber de fato o que a Bíblia diz sobre todos os assuntos. Agora, isso não pode fazer com que a gente vire pessoas soberbas, porque o conhecimento pode te gerar soberba. A instrução pode te gerar vaidade. A coisa mais linda do mundo é aquela pessoa que sabe tudo sobre tudo, mas que é humilde, simples, com o pé no chão. Agora, tem pessoa que você vai conversar que sabe muito, que a vaidade e a soberba afasta aquela pessoa. O que adianta? O que adianta saber tudo, mas não saber comunicar? O que adianta conhecer tudo, mas não ter relacionamento? O que adianta ser um filósofo grego,
mas completamente vazio da intimidade e da humildade que vem de Deus. Então Paulo está dizendo, quando eu fui ter convosco, Atos 18, segunda viagem, anunciando o testemunho de Deus, plantando igreja, pregando o evangelho, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não sou como os filósofos gregos, eu não sou como os vaidosos gregos, não. Versículo 2 mostra para nós o foco de Paulo, o foco da vida de Paulo, a intenção de Paulo. Porque decidi nada saber entre vós. Sabe o que é isso? Olha o que Paulo está dizendo. Eu decidi não me envolver com a filosofia de vocês. Eu não quero saber o que vocês sabem. Eu não estou preocupado com aquilo que os seus mestres, os seus professores estão dizendo. Eu não fui aí perder tempo com aquilo que é ensinado aí. Eu não vim perder tempo, eu não fui perder tempo e saber de vocês aquilo que não é o essencial, senão a Jesus Cristo e este fala crucificado. Ah, isso aí. Quem falou assim? Bernardo. É isso aí, Bernardo. Põe ênfase na palavra. Tipo assim, não quer saber de vocês não, o negócio é Jesus e ele crucificado. Sabe por quê, Bernardo? Porque Paulo foi a Corinto não fazer uma faculdade. Estou falando que isso é errado, estou falando que Paulo não foi fazer isso. Paulo não foi fazer um cursinho. Paulo não foi fazer isso. Paulo foi plantar uma igreja. E na plantação de uma igreja e na vida de uma igreja, o que importa? A filosofia? Numa plantação de igreja, o que importa? A psicologia? Na plantação de igreja, o que importa? A medicina? Na plantação de uma igreja e na vida de uma igreja, o que importa é a pregação do Cristo e do Cristo crucificado. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele não está demonizando a cultura grega, ele não está demonizando o estudo, ele não está demonizando a filosofia, ele não está fazendo isso. Só que ele está dizendo, no quesito comunhão, no quesito igreja, o que importa é uma coisa só, o Cristo crucificado. É por isso que nesse lugar aqui, ó, pode ter eventos sobre finanças, eventos sobre psicologia, eventos sobre saúde mental, eventos sobre saúde física, pode ter o que for. Mas, qual é o foco desta igreja? Pregar o evangelho. Qual é o assunto dessa igreja? O Cristo crucificado. O que é que tem que ser falado aqui neste lugar? Doutrina. Doutrina. Vocês não saíram da casa de vocês para ouvir um coach. Eu não sou coach. Vocês não saíram de casa para ouvir um filósofo. Eu não sou filósofo. Vocês saíram de casa para ouvir o quê? A pregação da doce, pura, amarga também, Apocalipse 10, palavra de Deus. Então nós estamos aqui para estudar o Cristo e o Cristo crucificado. Não há nada de errado nas outras ciências. Você pode estudar, mas é da porta para fora. Vai fazer um cursinho, vai fazer um vestibular, vai fazer o que você quiser. Mas aqui dentro é Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. Não é isso, irmãos? Então é isso que nós viemos fazer aqui. Paulo está dizendo, eu vou deixar e vou deixar também. Paulo está dizendo, eu fui até vocês na segunda viagem missionária. Quando eu fui até vocês, eu levei o testemunho de Cristo. Eu preguei o evangelho. Mas eu não preguei o evangelho com sabedoria humana, ostentação de linguagem. Não, eu não fui aí saber o que vocês sabem. Eu fui aí apresentar o Cristo glorificado. Primeiro ele, depois ela, porque ele falou primeiro. Puxa, levantou a mão. Testificar aqui que ele dá essa ênfase, Cristo crucificado, porque na cruz ele venceu Satanás e deu vitória aos eleitos. É isso aí. Durante a cruz, Sem dúvida alguma. é o símbolo da vitória. Sem dúvida. Diga-me. O que eu prestei atenção assim, é diferente de um Paulo anterior, né? É diferente de quê? O Saulo, por exemplo, que era tão arrogante. Ah, tá, o Saulo. Aham, sim. Isso, exatamente. E isso aí que você acabou de falar é a primeira parte aí, ó, do versículo 3. E foi em fraqueza. Paulo. Pegando o gancho no que ela disse, olha Paulo, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 5.
antes de ele ser, exatamente, antes de ele ser o Paulo, o apóstolo, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, ele era alguém importante em Jerusalém. Ele mesmo diz, ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Saulo de Tarso, um homem poderoso em Jerusalém, um homem estudioso em Jerusalém, um homem conhecedor em Jerusalém. Mas ele mesmo disse que depois que ele conheceu a Cristo, tudo isso se tornou para ele esterco, perda. Ele perdeu tudo a fim de ganhar a Cristo. Aqui no versículo 3 ele diz, e foi em fraqueza. Eu fui até vocês em fraqueza. Olha o contraste, isso aqui é intencional de Paulo. Paulo, no versículo 1 diz, eu não sou como os filósofos de vocês, eu não sou como os estudiosos de vocês, eu não sou como os doutores do saber de vocês, eu não sou assim. Diferente disso tudo, eu vim com fraqueza. Que fraqueza é essa? Irmãos, o apóstolo Paulo não teve uma vida fácil, não. O apóstolo Paulo, para chegar aqui onde ele escreve essa carta, na 3ª viagem missionária, até a 3ª viagem missionária, olha o que ele já tinha passado. Ele foi esquecido em Tarso, ele foi rejeitado em Jerusalém, e tudo isso aqui nós já falamos. Antes de entrar na carta aos Coríntios, nós fizemos a introdução, ou melhor, nós fizemos um estudo da vida de Paulo, não foi isso? Então vocês vão lembrar, ele foi esquecido em Tarso, rejeitado em Jerusalém, preso e açoitado na cidade de Listra, ele foi apedrejado na cidade de Listra, ele foi preso e açoitado na cidade de Filipos, ele foi rejeitado em Atenas, ele foi, mas isso foi depois dessa viagem. Até aqui ele sofreu tudo isso. Depois disso, preso em Jerusalém, sofreu naufrágio, foi picado por uma cobra, chegou preso em Roma, fica 2 anos preso em Roma, é solto, volta para uma prisão, pior ainda em Roma, e ali é decapitado por causa do evangelho. Então Paulo está dizendo, eu não sou como os filósofos de vocês. Eu não sou como os doutores do saber de vocês. O meu ministério é em fraqueza. Fraqueza no sentido de dificuldade. O meu ministério é atrás de muita luta. Eu cheguei até vocês diante de muita luta. Eu não cheguei até vocês no ar-condicionado de um gabinete. Eu cheguei até vocês com com muita dificuldade, tormentos e lutas. Diga-me. Deus mostrou para ele o tanto que ele havia de sofrer pelo causa do nome. Através de Ananias, Jesus falou isso para ele. Diga. Eu acredito que quando ele percebeu que toda a sabedoria que ele já tinha, porque ele poderia não ter a sabedoria dos gregos, mas ele tinha todo um conhecimento, tanto que ele era ali, vivia perto de Gamaliel. Isso. Então, na hora que quando ele percebeu tudo isso e que realmente veio a terra ele considera como esterco, essa sabedoria não é mais a que ele achava que ele tinha poder, é uma sabedoria que está além dele, que foi exposta de uma forma muito nova no momento ali. Então, aquele momento era o seguinte, o grego ele só entendia em cima daquela filosofia. Uma razão humana. O outro chega e fala assim, isso aí não vale nada. Exato. Não sabia de nada disso aí. Exato. A letra é uma coisa, né? Espiritualmente as coisas A partir do versículo 6, é exatamente isso que você está falando. Ele vai dizer aqui, primeiro ele diz, a minha sabedoria não é a de vocês. Só que a partir do versículo 6 ele vai falar, mas eu tenho uma sabedoria. Mas outro tipo de sabedoria. Nós chegaremos lá. Versículo 3, e foi em fraqueza, ou seja, dificuldades, tormentos, lutas, perseguições, apedrejamento, prisão, açoite, esquecimento, rejeição. Eu cheguei até vocês assim, irmão, Paulo está dizendo em outras palavras assim, olha, eu tenho uma estrada, eu percorri um caminho, eu não cheguei até vocês aí do nada não. Não, eu tenho o meu sangue derramado nas estradas por amor ao evangelho, por amor à pregação. Irmão, e é assim que a gente tem que valorizar pessoas. Nós somos mestres em valorizar pessoas que chegaram do nada. Que caíram de capacete. De quê? Paraquedas. De paraquedas. Nós olhamos para umas pessoas que chegou agora. A gente começa a idolatrar aquela pessoa. Agora, tem gente, irmão, que está aí, na luta, que está
está na caminhada, ó. Paulo está dizendo, eu cheguei em fraqueza. Eu tenho uma história para trás. Eu não cheguei aí como um aventureiro. Eu cheguei aí como um dispenseiro. Eu cheguei aí como alguém que implanta o tempo de Deus na cidade. Um pregador da palavra. Agora, olha um pregador da palavra, ele chega em fraqueza, ou seja, em grandes dificuldades. E olha um pregador da palavra também, como é que chega no lugar. Versículo 3. Temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo está dizendo, eu não sou como os gregos. Eu cheguei em dificuldade, em tormento. E o que você carregava, Paulo? Porque até agora você está falando de histórias das suas dificuldades. Mas e por dentro? Por dentro, temor e grande tremor diante da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo eu não fui aí brincar. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui passando tempo. Nós estamos aqui diante de uma grande responsabilidade. Anunciar, propagar, explicar, viver, praticar, demonstrar a palavra de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, e tudo aquilo que você fizer aqui nesse lugar, nesta casa que nós nos reunimos, tem que ser com grande temor e com grande tremor, porque você está servindo ao Deus que tudo pode. Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Deus que é o grande eu sou, o Criador de todas as coisas. Não é o seu patrão da vendinha da esquina, não. Não é o seu pai e sua mãe, não. Nós estamos aqui diante de Deus. Vocês acham que Deus está vendo tudo que está acontecendo aqui? Você acha que Deus sabe se eu preparei essa mensagem aqui ou se eu estou conversando fiado? Você acha que Deus sabe se você andou em santidade no dia de hoje para vir aqui? Deus sabe de todas as coisas, irmão. Nós estamos aqui em um lugar santo. Que lugar? Que lugar que eu estou falando que é santo? A reunião dos santos. A congregação, é isso que eu estou falando. Não é essa parede aqui. Nós, quando nos reunimos aqui, estamos fazendo algo santo. Estamos fazendo algo separado. Nós estamos trabalhando para o Deus Todo-Poderoso. A união dos crentes, a congregação, a Assembleia dos Santos, é algo estabelecido na palavra de Deus. Atos 2, Atos 4, Hebreus 10. Nós temos essa responsabilidade de estar aqui. E aquele que está falando, e o que está pregando, ainda mais. Ainda mais. Porque quem está explicando a palavra tem que ser com temor e tremor. Deuteronômio 4 e Apocalipse 22, esses dois capítulos mostram que nós não podemos acrescentar nem retirar nenhum ponto, nenhum tio do que foi falado, do que foi ensinado, do que foi explicado na Bíblia. É lógico que existem diferenças teológicas e divergências teológicas. Isso dá para aceitar. Só que não dá para aceitar é chegar aqui e pregar o que não está na palavra, o que não está na Bíblia. Pequenas diferenças bíblicas, teológicas, melhor dizendo, interpretativas, ok. Agora, da minha cabeça, eu trazer aqui o ensino, o estudo, na minha cabeça a igreja tem que ser assim, assim, assado. Isso é inadmissível para quem tem temor e tremor. Pastor, por que lá no culto a gente não faz isso? Porque a Bíblia não orienta. Pastor, por que lá na igreja não tem isso, não tem aquilo? Porque a Bíblia não orienta. Pastor, por que lá na igreja não pode isso? Porque a Bíblia proíbe. Isso se chama temor e tremor diante da palavra de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, e um dia nós iremos prestar conta. Um dia o Senhor Jesus vai falar para você e para mim assim, aquilo que eu te dei, o que você fez com ele? Aquilo que eu te apresentei, aquilo que eu te ofereci, o que você fez com ele? O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, eu não fui aí como um filósofo grego, porque primeiro eu tenho uma mensagem, qual a mensagem? O Cristo crucificado. Segundo, eu sofri demais para chegar aqui. A irmã Alice citou aqui, Paulo, desde a sua conversão, irmãos. Paulo, desde a sua conversão, ele ficou sabendo que ele seria um pregador aos gentios. Que coisa maravilhosa. Imagina Deus te chamando hoje. Jonas, Jonas, tem que ser Jonas mesmo por causa do nome dele. Jonas, você não vai pregar só em Nínive. Você vai pregar em Nínive. Você vai pregar no Brasil. Você vai pregar nos Estados Unidos. Você vai pregar na Europa inteira, Jonas. Você vai pregar no Canadá. Você vai pregar na Oceania. Você vai pregar na Austrália, Oceania, né? Eu acho, né? Sei lá. Acho que é, né? Você vai pregar em tudo quanto é canto. Só que tem uma coisa.
Você vai sofrer pelo meu nome. Você vai padecer pelo meu nome. Você vai ser perseguido, Jonas. Apedrejado, rejeitado, humilhado. Portas vão se fechar, Jonas. Porque foi isso que Paulo ouviu na sua conversão. A gente fica assim, não fala muita verdade pro cara que está chegando na igreja agora, não. Porque vai assustar ele. Não prega muita verdade, prega só o docinho, só o melzinho na chupeta. Porque acabou de chegar na igreja. E Paulo, acabou de ser convertido. Você vai sofrer, vai padecer, vai morrer. Está entendendo, irmãos? Essa é a Bíblia. Válido é para todos nós cristãos, né? Também. O quê? Aqueles que vão crer tudo vão sofrer Não, também. isso é para todo cristão. O chamado de Paulo é algo bem exclusivo para Paulo. Mas, todos nós. 2 Timóteo 3,12. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12. Todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 1,29. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mas também diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E antes de dizer isso, diz, no mundo tereis aflições. Então perceba tudo o que envolve uma vida cristã. É o que Paulo está dizendo. Eu passei maus bocados para chegar até vocês. É por isso que eu tenho temor e tremor. Irmão, quem não conhece a Deus não tem temor e tremor não. E talvez as aflições da vida nos fazem temer a Deus por conhecê-lo. Por conhecê-lo. O maior exemplo disso da escritura inteira é quem? Vamos ver se você lê Bíblia. Quem foi um homem que sofreu para depois conhecer Deus? Sem dúvida alguma. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tem gente que fala que Deus não teve nada a ver com a história de Jó. Olha que loucura. Porque quem tocou na vida de Jó realmente foi Satanás. Foi Satanás. Mas olha a pergunta, a primeira pergunta. Quem puxou a conversa? Foi Deus ou Satanás? Quem puxou a conversa sobre Jó? Deus ou Satanás? Deus. Quem disse para quem? Quem disse para quem isso aqui, ó? Ele está na sua mão, só poupa a vida. Quem disse isso? Foi Deus. Como é que eu tiro Deus da equação? Teve jeito, não tem jeito. Rebentou, quebrou tudo, úlcera, morreu tudo, perdeu tudo. Chegou Elifaz, Bildade, Zofar, os seus amigos, criticaram. Chegou um quarto amigo chamado Eliú, engrandeceu a Deus. E depois, capítulo 40 do livro de Jó, Jó reconhece a grandeza de Deus. Reconhece que não tem palavras e resposta para Deus. Jó fez mais de 30 perguntas para Deus. Por quê? Deus fez mais de 70 perguntas para Jó. Então, onde você estava quando eu criei tudo? Já que tinha que ser diferente, onde é que você estava quando eu plantei as coisas? Já que o seu plano é melhor, o que você faria então? Aí Jó reconhece a grandeza de Deus e no 42 ele diz, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu te conheci, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele conheceu a Deus pela aflição. Eu estou falando que isso é uma regra que vai acontecer com todo mundo? Não. Mas eu estou dizendo que sim. Quanto mais lutas no ministério, quanto mais vida firme de fato no propósito, quanto mais consagração, quanto mais intimidade, mais nós conhecemos a Deus. Tem uma música que diz assim, olha, não sou cantor não, tá, irmãos? Tem uma música que diz assim, ó, quero te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar. Quero acordar de manhã ao som de tua voz, a me chamar. Intimidade com Deus. Intimidade. Não deveria ser assim, mas quando estamos em mais lutas, mais buscamos a Deus. Olha o que diz o Salmo 119. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119 também. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tiago capítulo 1. Meus irmãos,
tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Romanos capítulo 5, a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e a esperança não se perde em hipótese alguma. Você ia falar? Já falou? Não falha, diga, meu irmão. Esse livro, Jó, ele foi escrito assim, antes de Gênesis? Não, não, sim, mas a ideia é, o Jó, o homem Jó viveu no período dos patriarcas, muito provável, por todas as descrições do livro. Qual é a origem qual é o tempo dos patriarcas? O tempo de Abraão, Isaac, Jacó. Talvez ele foi contemporâneo desses. Não sabemos quem escreveu. Pode ser anterior, mas mais assim, contemporâneo. É isso que os estudiosos dizem. Que Jó pode ter sido o primeiro livro escrito da Bíblia ou não, mas que pelo quadro familiar, pela forma com que ele vivia, com o que ele tinha e trabalhava, muito provavelmente Jó é um homem que viveu no período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Vamos continuar então. Temor e tremor, Paulo está dizendo. Mais uma vez ele vai mostrar a diferença dele para os filósofos gregos. No versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. O que Paulo está dizendo? O meu foco não é a retórica. O meu foco não é a homilética. Irmãos, eu não sei quem aqui teve o privilégio de passar por um seminário teológico, mas no seminário teológico nós temos essa matéria. Retórica, homilética. Eu sou um professor, eu dou aula de hermenêutica. Eu entendo essa importância. Eu entendo essa importância. Mas para pregar o evangelho, vocês são maduros? São maduros, né? Então entendo o que eu estou querendo dizer. Para pregar o evangelho, não precisa de regra. Para pregar o evangelho, não precisa de métodos. O que é a hermenêutica? Você interpreta um texto. O que é a exegese? Interpretar minuciosamente um texto. Hermenêutica é o que abrange a interpretação de um texto. Exegese é frase por frase, palavra por palavra, minuciosamente. Homilética, a beleza, a riqueza da pregação, da proclamação em público. Né? A retórica, você conseguir falar com qualidade, etc., transmitir o que você tem para transmitir, o seu conhecimento. Isso tudo ajuda e ajuda muito no ministério. Mas se você não tiver nada disso, mas tiver o poder de Deus, você se torna um pregador. Porque antes de inventarem homilética, Moisés estava pregando no deserto. Antes de ensinarem ou aprenderem ou criarem a hermenêutica, Moisés já estava legislando no deserto. Não estou dizendo que você não deve estudar, senão eu estarei contra a mim mesmo, porque eu sou professor de teologia. Não parece não, mas sou professor de teologia. Agora, não parece não. Agora, perceba. E se tudo isso falhar? E se tudo isso acabar? E se as regras e os métodos fugirem da sua mente? Paulo está dizendo, eu não tentei persuadir vocês por métodos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A igreja evangélica faz muito isso. Infelizmente. É o método para conquistar uma pessoa. É o método para pregar. É o método para encher a igreja. É o método... Tem pregador aí que vende. Esses dias eu vi uma postagem assim, olha, melhore o seu sermão com os meus métodos desenvolvidos em anos de estudo. Eu sei como é que melhora um sermão. Joelho no chão, jejum e oração. É assim que melhora um sermão. Tem eu esqueci o nome do teólogo antigo, que diz assim, olha, coloque fogo no seu sermão ou coloque seu sermão no fogo. Ou seja, tenha intimidade com Deus para pregar ou então não prega. Você vai estudar a Bíblia pro resto da sua vida, tá? Você vai contar com mestres pro resto da sua vida, tá? Você tem que se dedicar ao estudo pro resto da sua vida. Mas as artimanhas, os métodos
da teologia não te farão um pregador. Não te farão um pregador. Quem te faz um pregador é Jesus Cristo e o poder dele. Toda a sabedoria que você tem, principalmente entre aspas aqui, uma sabedoria secular, tudo isso não pode te ajudar se te faltar o poder de Deus. Se te faltar o poder de Deus. Você ia falar? Eu queria tirar uma dúvida. Hermenêutica, exegese, isso tudo é grego, né? Sim, tem de origem grega. Por quê? Não, porque queria tirar essa dúvida. Não, sim, é isso mesmo. Não é hebraico, é grego. Não, a palavra hermenêutica vem do grego. É a filosofia da interpretação de um texto. Hermenêutica. Ok? Não vem de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A Paulo, gente. Paulo, que conhecia toda a lei. Deixa eu ver, só para quem estuda a Bíblia. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? 27. Quem falou 27? 27. Vamos ver então se você é o sabichão mesmo. Quantos livros dos 27 Paulo escreveu? 13. Isso aí o povo está sabendo. Então, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Paulo. A quem é Paulo? Conhecia todo o Antigo Testamento por ser um fariseu. Estudou, como acho que foi o Bernardo falou, aos pés de Gamaliel, Atos 22, versículo 3 diz isso. Então ele conhecia todo o Antigo Testamento. E agora, muito provavelmente, talvez ele não saberia dizer que as cartas dele seriam canônicas, estariam na Bíblia. Não posso garantir isso. Mas ele está escrevendo a metade do Novo Testamento. Então, se tem alguém que conhece de Bíblia, que conhece de Deus, é Paulo. Só que Paulo diz assim, olha, o meu saber, o meu conhecer, até a minha cultura, porque Paulo ele não nasceu em Israel. Paulo tinha cidadania romana, ele nasceu em Tarso, da Cilícia, uma província romana que hoje seria a Turquia. Tudo aquilo que ele conquistou na sua vida de conhecimento, não estou falando de conhecimento de Deus, de conhecimento, as gnoses humanas, tudo isso não era muito importante no ministério dele. Porque aqui ele está dizendo, eu não fui aí com linguagem persuasiva de sabedoria, mas eu fui em demonstração do Espírito e de poder. Isso não impede de a gente usar exemplos humanos no nosso conversa. Por exemplo, Paulo 2 vezes usou filósofos gregos para escrever suas cartas. Tanto em Atos 17 ele usou por ele morremos, vivemos E existimos. E Filemão também, ele usou um termo que um filósofo usou, acho que os atenienses, se não me engano. Mas aí, pode falar, pode terminar. Não, isso não impede a gente usar isso a nosso favor. Duas coisas nisso. A primeira, ele também cita os estoicos, os epicureus, etc. Só que perceba, primeiro, quando Paulo pega estes trechos de filósofos, que o mais conhecido é o que você citou primeiro, nele movemos e nele existimos, quando Paulo usa essa expressão, e agora está na Bíblia Sagrada, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Então perceba a diferença dos dias atuais. Quando Paulo, inspirado por Deus, usa isso se torna a palavra de Deus. Agora está no livro sagrado. Ou seja, Deus vai edificar a igreja através dessa expressão de Paulo. Está entendendo? Hoje, eu não tenho essa telpneustos. O que é isso? Eu não tenho esta inspiração divina para sair pegando o que os filósofos de hoje dizem, trazendo para um estudo bíblico, dizendo que isso está em concordância com a Bíblia. Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo a diferença? Paulo, inspirado por Deus, pega esses filósofos, traz um texto desses filósofos para a Bíblia e Deus vai edificar a igreja através disso. Eu não posso simplesmente pegar a filosofia deste mundo e trazer para um estudo bíblico dizendo que isso vai edificar a igreja como a Bíblia. Não posso, porque eu não sou Paulo. Entendeu ou não? Concordou ou não? Não? Agora vocês têm Tito ou Filemão que Paulo usou os atenienses. Ok, mas quem usou? Paulo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
2 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano, 2 Timóteo não, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano, Pedro compara os escritos de Paulo aos escritos do Antigo Testamento, com a inspiração e o poder da palavra de Deus. É claro que tem coisa que gente fala aí fora que faz sentido, que é real, que tem concordância com a Bíblia, ok. Só que isso não é a pauta para a nossa pregação. Isso não é a base para a nossa pregação. Eu já vi gente que usa do púlpito para pregar só o que filósofos falam. Só o que filósofos pregam. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra em demonstração do Espírito e de poder. Agora, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Onde a igreja se reúne, existem sinais e prodígios e maravilhas. É um fato. Por exemplo, Atos capítulo 2 diz que muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, sim, em um culto pode haver uma cura, em um culto pode haver uma libertação, eu creio nisso tudo. Só que não é só isso a demonstração de poder e do Espírito. Uma vez, um irmão veio aqui na igreja e falou assim, essa igreja é muito fria. Eu falei assim, por que a igreja é fria? Ele falou assim, porque nessa igreja sua não tem dom. Eu falei, mas como assim não tem dom? Você foi bem recebido por um diácono? Fui. O diaconato é um dom. Atos 7 e Romanos 12. Você ouviu a palavra? Ouvi. Você foi... te explicaram bem a palavra? Explicaram. Então um mestre pregou. Efésios capítulo 4. É um dom de mestre. Você foi acolhido e ouviu instruções para a sua vida? Fui. Então o dom de pastor estava ali naquela igreja. Mas tem gente que acha que dom espiritual é só falar em língua. Tem gente que acha que dom é só profecia. Quando na verdade a profecia, chegaremos lá, a profecia do Novo Testamento é 1 Coríntios 14, exortar, consolar, edificar e ensinar, segundo a palavra de Deus. Tem uma leve diferença da profecia do Antigo Testamento. Mas ainda está em vigor hoje, ainda é real hoje. Eu creio em todos os dons para hoje, creio em todos. Só que quando alguém fala que a igreja não tem dom, o que ela está falando? Não é porque ninguém rodopiou, pulou, subiu cadeira, gritou, é isso? Porque o nosso culto é um culto racional. Tem que fazer sentido. Você tem que ser edificado pela palavra. Agora, nada impede da gente orar e pessoas serem curadas, transformadas e etc. Agora, falar que a igreja não tem dom é um desconhecimento bíblico. Dom de mestre, dom de diaconato, dom de governo, dom de liderança, dom do pastoreio, dom do ensino, está tudo na Bíblia. Então é óbvio que a nossa igreja tem dons. É claro que tem. Oi? Evangelismo, tudo isso. Nós estamos aqui com os dons que são o quê? A demonstração do Espírito e de poder. Agora, isso também não nega o que Paulo fazia nas suas viagens missionárias. Por exemplo, em Atos capítulo 13, o que é que Paulo fez? Expulsou um espírito adivinhador de uma moça. Perdão, essa é a segunda viagem. Na primeira viagem, ele confrontou Elimas, o mágico, e por isso foi apedrejado. Lá em Filipos, ele expulsou, aí sim a segunda viagem, ele expulsou o espírito adivinhador de uma menina. Se ele expulsou o espírito adivinhador, o que ele teve? Discernimento de espírito. Quando ele pregou o evangelho e ensinou a palavra, o que ele teve? O dom de mestre, de ensino da palavra. Ele mesmo disse que ele foi pregador, apóstolo e mestre. 1 Timóteo, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Posso passar a informação errada não? Posso, irmãos? Posso falar o que não está na Bíblia, irmãos? Isso mesmo aqui, ó, ele foi um pregador, apóstolo e mestre. 1 Timóteo 2, 7. Então perceba comigo essa importância de entender o ministério de Paulo e entender o que Paulo está falando aqui. Ele foi até Corinto não com a filosofia grega. Ele foi a Corinto com o poder da palavra de Deus. Para que tudo isso? Qual o objetivo de tudo isso? Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha para você ver, irmãos, a gente pode montar um clube aqui social, se vocês quiserem. E aí nós vamos trazer aqui todas as artimanhas e os feitos de homens, e conhecimentos humanos, filosofias humanas.
Só que Paulo está mostrando para nós que esse aqui não é o melhor caminho. O melhor caminho é o poder de Deus. O melhor caminho é aquilo que vem de Deus. E por que é que Paulo está batendo tanto aqui na sabedoria humana? É porque a partir do versículo 6, ele vai mostrar para nós a diferença. Porque ele traz sim uma sabedoria, mas não uma sabedoria humana. Ele traz uma sabedoria que vem de Deus. E semana que vem nós entraremos no versículo 6. Semana que vem, irmãos, é dia 27 de dezembro. Entre o Natal e o Ano Novo. Aí o irmão me liga assim, pastor, vai ter estudo bíblico? É claro que vai. Pastor, vai ter recesso do estudo? É claro que não. Pastor, estou liberado do estudo? É claro que não. Pastor, tem que estar aqui? É claro que tem. Não é isso? Para a gente estudar a palavra. Você pode ter a sua vida baseada em sabedoria humana, ou você pode ter a sua vida baseada no poder de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a gente, um pouquinho fora do contexto, mas ela diz que a gente, os fariseus erravam por não conhecerem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Talvez você está muito preso aos dogmas. Talvez você está muito preso ao que a sua igreja te ensinou. Os usos e costumes de uma igreja. Mas você não pode ter como doutrina usos e costumes. Você não pode ter como doutrina a filosofia humana, que é diferente de uso e costume. Você tem que ter como doutrina a palavra. Várias e várias pessoas chegam até mim perguntando, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, na minha igreja não podia fazer aquilo. Tudo usos e costumes. E quando a gente não vê uma proibição bíblica nisso, as pessoas ficam assim, uai, mas por que na sua igreja faz isso e aquilo? Porque não proíbe a Bíblia Sagrada. Ah, mas lá na minha igreja não podia. Sabe qual que é a palavrinha mágica? É assim, ó. Em qual texto bíblico não pode? Ou o contrário também. Em qual texto bíblico pode? Vocês fazem isso, está na Bíblia? Ah, não está não. Então por que vocês fazem? Vocês não fazem isso, está na Bíblia? Não está não. Então por que vocês não fazem? Compreendeu? Nós temos muitos usos e costumes. Aí já tirando um pouquinho aqui do que nós estamos falando, mas para ficar fixado na cabeça de vocês que a sabedoria humana, os conceitos humanos, as regras humanas, isso não pode reger a nossa vida. O que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Pastor, eu estou numa igreja que tem usos e costumes, o que eu faço? Ou você se submete a eles se não ferir a palavra de Deus, ou você não fica lá. Você só não pode ser um rebelde naquele lugar. Você concorda com a igreja? Fica na igreja. Nós temos alguns visitantes aqui. Você entende que aquilo que a sua igreja está ensinando, de usos e costumes, não fere a Bíblia? Fica lá então. Mas se você não concorda, pede o seu pastor, conversa com ele, pede ele um tempo para você se desligar do ministério. Agora, o que você não pode fazer é ficar discordando, gerando motim, gerando briga, gerando divisão na igreja, etc, etc, etc. Vamos ter sabedoria nisso, em nome de Jesus. Tá? Só sair um pouquinho aqui no final do assunto, não sei porquê, mas talvez Deus está falando com alguém. Voltando para o assunto, a nossa igreja não pode estar firmada em filosofias vãs, em vãs sutilezas, em ensinos humanos. Ah, mas na igreja de fulano está dando certo. Irmão, eu não tenho compromisso com a igreja de fulano. Tenho compromisso com esse lugar aqui. Ah, mas na sua igreja aí vizinha, pastor fez esse método e deu certo. Eu não quero saber. O que dá certo não é certo às vezes. Tem muita coisa dando certo, mas não é certo. Vamos ficar na palavra de Deus. E vamos deixar Jesus fazer o papel dele. Qual que é o papel de Deus? E acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, semana que vem a gente volta, a gente parte a partir do versículo 6, para falar justamente da sabedoria que vale. Tem filosofias, tem sabedoria humana, mas tem uma sabedoria que é boa. E essa sabedoria a gente tem que buscar. E essa sabedoria a gente tem que ter. E essa sabedoria a gente precisa desesperar por ela. Que é a sabedoria que vem de Deus. O ensinamento de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra. Isso aí semana que vem. Amém? Alguém quer falar alguma coisinha para terminar? Não? Pode falar, não. Aprendizado é um dom ou não? O aprendizado não.
Não. Ensinar, sim. Ensinar, passar, sim. Aprender, não. Ok? Por que não? Porque não está na lista dos dons da Bíblia. Nós temos três listas de dons na Bíblia. Inclusive, já até estudamos todos eles aqui nos cultos. Romanos 12, Efésios 4 e 1 Coríntios capítulo 12. Todos os dons que Deus deu à igreja estão nessas listas. Efésios 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Lá não tem aprendizado, mas lá tem o dom de mestre. E ainda diz assim, o que ensina, faça com diligência, com seriedade, com retidão, com disciplina. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguma dúvida? Não? Então vamos orar para a gente encerrar. Amém? Ora aí por nós, Denise.